Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho o grande prazer de novamente estar recebendo no nosso blog o professor Álvaro Vilaça. Professor Álvaro Vilaça, que é professor doutor livre-docente da Universidade de São Paulo, atualmente continua dando aulas na pós-graduação do Largo São Francisco, foi diretor do Mackenzie, da própria USP e é, desde 1999, diretor da FAAP, autor de centenas de artigos jurídicos e de mais de 22 obras, e exatas 22 obras jurídicas, mais ou menos. Professor, obrigado por novamente estar nos recebendo. Hoje eu gostaria de tratar um pouco a respeito do direito de família. O senhor que sempre foi um grande estudioso do direito de família e eu lembro que inclusive na FAAP eu fui sorteado como obra sua, Estatuto da Família de Fato. E eu li bastante durante a faculdade, eu gostava muito do seu livro. E acho que nessa última década, talvez essas duas últimas décadas, a gente tem percebido uma verdadeira revolução nesse direito de família. Talvez dos livros do Código Civil, o direito de família seja aquele que, o livro de família seja aquele que tenha sofrido as maiores modificações. Qual a opinião do senhor a respeito dessas grandes alterações que tem sofrido o moderno direito de família? Com relação aos impactos que o direito de família sofreu, eu cheguei uma vez, eu estava entrando na minha casa, ainda no Pacaembu, quando um entrevistador lá daquela entrevistadora de estudantes e tal, me perguntou sobre o que eu achava do novo projeto de código, novo projeto da Constituição. E eu disse o seguinte, que era realmente uma revolução, que dois artigos da Constituição, 226 e o 227, tratando segundo da filiação, foram revolucionários de tal maneira que depois deles tivemos que fazer uma mudança completa nos artigos e na interpretação do novo direito de família que nasceu principalmente do casamento de um lado e a filiação do outro. Acabou filho adulterino, aquelas coisas que existiam retrógradas no passado. E o afeto, como você bem lembrou, ele é uma instituição de caráter social que existe hoje imanente no direito de família moderno. A tal ponto que o afeto, às vezes, sobreleva a situação de um parente biológico. Essa situação decorre do fato de que o direito moderno de família se preocupa mais com a pessoa. Ninguém está preocupado com grandes deveres. Você dever de coabitar, dever de pagar pensão. O que se busca é não só o elemento material, econômico, e sim a participação afetiva, porque é nela que nós vamos ter o futuro do nosso país, as novas personalidades e as integralidades, eu chamo assim, de novas famílias com novas situações de afeto que não recebem um afeto artificial, mas um afeto humano. De maneira que, nesta altura, o afeto acaba, às vezes, sobrelevando, ou sendo mais importante do que a paternidade biológica. Muitas vezes, o pai abandona uma família e, às vezes, uma mulher grávida depois nem fica sabendo, conhecendo o filho. Vai conhecer depois não sei quantos anos. Então, num caso desse, a paternidade afetiva é muito importante, porque será pai da criança aquele que se dedicou, que paga os estudos, que procura dar instrução, aquela instrução primária que todo pai de família dá a seu filho, tal, mostrando os caminhos da vida, né? E assim, esse instituto fica quase que insubstituível. Porque se não existir esse pai, vamos chamar afetivo, a criança fica desprotegida. Ela vai ficar só com a mãe trabalha, tem isso, tem aquilo. E às vezes também não tem aquela figura paterna que é indispensável na formação do espírito dos jovens, né? E aí a grande pergunta que se faz é: qual é o mais importante?
um ou outro. E nós chegamos à conclusão que os dois são importantes. Daí o nosso projeto lá no IASP, no sentido de fazer uma tentativa de formular uma legislação no sentido de que esses duas situações jurídicas sejam admitidas. O registro da paternidade biológica, porque pela Constituição todos têm direito à sua identidade. Então amanhã o filho vai falar, eu quero saber quem é meu pai e tal. Então ele tem direito de fazer isso. Então, evitando esse processo futuro, o próprio pai registra o filho. E o pai afetivo também, às vezes, é companheiro da mulher, que teve esse filho com o terceiro, com o pai biológico. E aí, então, ela faz havendo um duplo registro. Então, vamos dizer, os que são contra. Ah, mas isso aí vai ficar uma balbúrdia. O pai, dois pais. O pai é aquele que se dedica com a tarefa e com a função de pai. Se os dois fizerem isso, ótimo. Porque o problema é que os dois se interessam por uma pessoa. E quanto mais gente se interessar pela pessoa, mais ela cresce sadia, com espírito são. E assim ela não precisa buscar a origem da paternidade biológica e pode ter o seu pai afetivo, que é aquele que sabe cuidar da criança. Muitas vezes o pai não quer saber do filho. Então o que acontece? Às vezes a mulher comete um ilícito, um adultério, uma coisa assim, e o pai não quer saber do filho. É bastardo, aquela história toda. E então o que acontece? Acontece que o filho fica assim abandonado e o pai biológico tem que prestar alimentos, assistência, presta alimentos e é o dever dele de pagar alimentos, etc., de cuidar da criança. Porque o amor não pode nascer por lei. Vem uma lei e diz, não, o pai afetivo tem que amar o filho. O pai biológico tem que amar o filho. Quer dizer, é uma situação que não tem cabimento a lei mandar no sentimento humano. Mas o que é importante é que as duas situações funcionem. Quem melhor se der com o filho, o juiz saberá distinguir as situações e mostrar realmente qual é que é melhor para o interesse do menor. Porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo hoje depende do menor. Não adianta ficar brigando com os marmanjos, pai daqui, pai de lá. O problema é o que é melhor para o menor. Às vezes, ele não fica nem na guarda do pai biológico e nem na guarda do pai afetivo. O juiz pode achar que um tio, por exemplo, um avô, pode ter muito mais comunicação e ser, vamos dizer, mais útil à formação espiritual da criança. Professor, eu gosto muito do embate que às vezes existe entre o pai, né, o DNA, ou a consanguinidade, e o afeto, né? Em alguns casos, no blog também, a gente cria alguns debates no seguinte sentido. Vamos imaginar a situação de um pai que imagina ser pai e que dá amor, ama muito o seu filho durante 15 anos. Ele deu afeto a esse filho durante 15 anos. Mas com 15 anos ele descobre que, na realidade, ele não é o pai, não é o pai de sangue daquela criança. Porque, na verdade, ele era traído, a sua esposa o traía. E com 15, quando o filho está na idade de 15 anos, ele resolve, por bem, de ingressar com uma ação negatória de paternidade, não obstante ter dado afeto para a criança durante todos esses anos. O senhor acha que seria... Qual a opinião do senhor a respeito disso? O pai afetivo, que durante todos esses anos deu afeto à criança, pode, em determinado momento, em virtude de ter sido talvez enganado pela mãe, ele pode negar a sua paternidade em virtude desse fato? Olha, o tema é muito polêmico, é muito relativo. Porque se a pessoa é pai afetivo até o fim. Né? Quer dizer, não é o saber que o filho é de um outro. Então vai surgir a figura do pai biológico. Se ele entrar com uma negatória de paternidade, o que acontece é que o filho fica sem pai. A não ser que se saiba, na época,
quem é o pai biológico e com um exame de DNA se prove que aquela criança é desse pai. Então o encargo de sustentar o filho passa ao pai biológico registral. E também corre a ideia de que o pai registral pode não ter o afeto que o outro deu para a criança. Eu acho totalmente fora da realidade uma pessoa que tem afeto 15 anos e depois entra com uma ação negatória de paternidade, ele já sabia, pensava que fosse o pai, então ele está dando mais valor ao pai biológico do que ao pai afetivo, que ele foi durante esse tempo todo. Ou ele tem afeto ou não tem afeto. Claro. O problema da mulher, descobrir que a mulher cometeu adultério e tal, isso para mim é de somenos importância. O importante é o afeto. Se ele for verdadeiro, ele deve continuar sempre. Professor, muito também a gente discute na própria comissão de ASP a respeito da multiparentalidade. O senhor já disse, a respeito da sua opinião, que se não há, se o pai biológico que descobre, em determinado caso, que ele tem um filho e o pai afetivo é outro, mas pretende manter a sua qualidade de pai registral, se ambos se dão bem, se ambos querem o registro da criança, e isso é no melhor interesse para ela, o senhor, portanto, acredita que pode haver dois registros? Pode haver dois registros, e aí, no caso do exercício da paternidade, o juiz vai fazer a distinção qual é que é o mais, vamos dizer, mais paterno, mais afetivo com a criança. Sempre em benefício da criança, como eu disse. Porque a paternidade, também repito, ela é boa, é bom que se estabeleça a paternidade biológica, porque sempre se está satisfazendo um direito constitucional de todo ser humano de ter a sua identidade. Então, ela tem a identidade, quer saber quem é o pai, quem é a mãe. Tudo isso pode acontecer. Agora, o problema é que, às vezes, o cara com 50 anos, né, porque morreu o pai biológico, né, vem com a história de que ele quer ser filho e tal. Então, nesse caso, às vezes, também não é negada a identidade. O fulano aceita, fica declarado pai biológico, mas sem direito à petição da herança. Ele perde o direito sucessório, porque senão vai parecer que é um interesse econômico, né? Esperar 50 anos para brigar, para ser filho de alguém, para receber herança. Tá certo. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, uma vez é comum, muito comum essa discussão a respeito do reconhecimento da união estável nos casais homoafetivos. O senhor, se não me engano, tem um entendimento que não é necessário mudar o texto da própria Constituição que fala que o casamento é uma instituição somente para homem e mulher. O senhor tem uma opinião que não é necessária alteração legislativa? Não é pelo quê? O artigo 226 da Constituição, ele não é taxativo no seu texto. Nem poderia o Estado, por meio de uma Constituição, dizer para o povo como é que ele deve constituir a sua família. Seria uma intromissão intolerável. De maneira que o Estado diz, existem tais formas de casamento. E se surgirem outras, que forem admitidas por lei ou por julgamentos, elas se incluem nesse elenco e o elenco vai engrossando. Por exemplo, o parágrafo primeiro, o casamento é civil. Segundo, o casamento é religioso com efeitos civis. É a mesma coisa que dizer que o casamento religioso é união estável, porque é um desrespeito total à religião. Eu acho que, como dizia Haroldo Valadão, existem estatutos extralegais. É assim, estatutos religiosos, Torá, o Código Canônico. De maneira que essa posição, eu sou favorável a transformar o casamento religioso, fazer ele voltar à situação que era há 3.000 anos atrás. Existia autonomamente. Não precisa ter registro civil, porque senão é casamento civil. Não é? Por exemplo, o casamento religioso com efeitos civis pode ser pedido o divórcio. O efeito civil no casamento religioso é católico.
a religião católica é contra o divórcio. Então fica uma situação desagradável. Eu vou ter que dar o divórcio porque ele tem efeitos civis, é casamento civil. Então um casamento religioso é atrapalhado pelo casamento civil. Depois vem a união estável, que é realmente a união estável é entre homem e mulher. Eu não acho que possa existir união estável entre o mesmo sexo. O que existe e que foi admitido é casamento entre o mesmo sexo. É uma outra figura jurídica. Só que quando a matéria foi discutida no Supremo Tribunal Federal, eles aplicaram analogicamente a lei da união estável, né? Mas analogicamente quer dizer naquilo que couber, desde que sejam protegidos os interesses dos homossexuais. Quer dizer, tem direito à previdência, tem direito a financiamento de imóvel comum, participação em plano de saúde. Isso é muito importante, porque todos, de que forma seja a família, têm direito a essa proteção do Estado. Acontece que, passando na frente do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça declarou válido o casamento entre duas lésbicas. Então, nesse momento, o Superior Tribunal de Justiça criou o casamento homoafetivo. Quando criou o casamento homoafetivo, ele o fez independentemente de transgredir a Constituição, porque ele cabe nessa enumeração do artigo 226, que foi o que acabaram os ministros concordando com essa ideia. Não precisa, então, haver uma reforma da Constituição para poder uma espécie de casamento ser admitida. E também devem outras espécies ser aí elencadas, porque o ser humano merece uma proteção, principalmente em face das religiões. Porque as religiões, desde o passado, 3, 4 mil anos, sempre foram a base da família. Seja com Deus plural, Deus singular. O que interessa é que a família vive com regras morais, religiosas, que devem ser respeitadas na sua comunidade. Isso é muito mais importante do que o país inteiro saber que o fulano é casado ou se vive em união estável. O respeito dos seres dentro da sua comunidade. E assim, então, pode, por exemplo, a família muçulmana. O fulano pode casar com 4 mulheres. Isso aí agride o texto da nossa legislação. Mas o casamento não. O casamento pode ser realizado, por exemplo, no ambiente religioso, né? De acordo com a lei muçulmana. De tal sorte que assim nós teremos uma abertura total, que a Constituição garante o interesse religioso, abertura, liberdade ao pensamento religioso, dando assim uma maior evidência à participação do casamento religioso, que no meu ponto de vista é o casamento mais importante que existe em todo o sistema jurídico, porque toda família é a base do Estado. Se a família não existir, o Estado vai ruir. Nós temos visto isso. Quando a família entra em decadência, o Estado geralmente muda de situação de governo e perde a sua estrutura de soberania até às vezes. E assim eu acho que nós estaríamos albergando várias espécies de casamento, o respeito à família, a sua escolha, a sua atuação comunitária, para que tudo seja futuramente alguma coisa livre e espontâneo, nada forçado. Fulano é obrigado a se casar, casamento civil. Ninguém pode ser obrigado a se casar no casamento civil. Há pessoas que não querem se casar, não querem nem no religioso. Então ele vai ter uma família que não tem casamento, não tem união estável, não tem nada, pode ser um celibatário. Ele é família, ele tem direito à proteção, inclusive do bem de família, porque ele não pode ser afastado da sociedade. Claro, continua em famílias. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. É sempre bom vir à casa do senhor, dar uma olhada nas obras que você tem nessa biblioteca e ouvir um pouco do conhecimento que o senhor tem para nos transmitir. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito bem. Muito obrigado, Alexandre. E apareçam sempre quando quiserem.